Vamos então dar início a este painel da inteligência artificial em Portugal no âmbito da 19ª Semana Informática, promovida pelos alunos de Engenharia Informática e de Computadores do Instituto Superior Técnico, também com o Núcleo Estudantil dos Alunos de Informática e com o Departamento de Engenharia Informática do Técnico. Neste sentido, as guidelines já aqui estão dadas, o leitmotiv é inteligência artificial em Portugal, que futuro, que dinâmicas de negócio, enfim, quais as abordagens que 4 grandes especialistas que aqui temos podem fazer, contando com a minha modesta moderação. Isto para vos dizer que é um tema que, por maioria da razão, conhecem e sabem que tem um grande potencial, principalmente neste momento em que toda a gente diz que estamos em crise. As famílias estão em crise, os casamentos em crise, enfim, está tudo em crise. Provavelmente as crises gerem oportunidades, como toda a gente sabe, e desde o velhinho Alan Turing ali do final da Segunda Guerra Mundial, aliás, a esse propósito, certamente que os nossos convidados conhecem bem melhor do que eu nunca me esqueci de um dos mais extraordinários livros que li, nada tem a ver com o facto de estar aqui hoje convosco, mas um livro de extrapolação científica, o chamado Quinteto de Cambridge, que é um livro extraordinário que tentava demonstrar num jantar entre o Alan Turing e outros convivas se as máquinas já nos anos 40 conseguiam ou não ter capacidade cognitiva, para tentar perceber como é que eventualmente esta área iria avançar. Portanto, nos dias de hoje, ainda que o paradigma, como agora se diz, seja um pouco diferente, todos continuamos a querer saber se podemos ajudar os computadores a fazerem coisas que as pessoas ainda fazem melhor, ou se estes mesmos computadores têm a capacidade de multiplicar as capacidades cognitivas de todos nós, para que possamos ter um mundo e uma maior qualidade de vida, como dizia o Galbraith, para uma economia do bem-estar ainda maior. É neste sentido que os oradores tentaram privilegiar o debate e, por isso, ainda que pudessem estar aqui a falar longos minutos, à imagem e semelhança do que fez o professor Miguel Salles Dias na anterior intervenção fantástica, que eu tive a oportunidade de assistir à parte final, mas preferiram então privilegiar o debate, vão então intervir entre 5 a 10 minutos, a partir daí preferem interagir convosco, é caso para dizer conta para nota, por isso participem. Podem não existir Playstations para dar ou o que seja, mas existem certamente outras competências que importa aqui privilegiar. Neste sentido, e dentro daquilo que combinámos, vamos começar pelo João Graça, que é, portanto, um homem doutorado e investigador, que dispensa grandes apresentações. Aliás, as conferências e as moderações, nem ouvi-las nem fazê-las, como também se costuma dizer no meio académico. Importa dizer que é fundador da Flash Group, vai falar-vos entre 5 a 10 minutos, contar na primeira pessoa aquilo que entende que é a inteligência artificial em Portugal, para que depois tomem nota de quaisquer questões que queiram apresentar, para que, findas as 4 intervenções, elas possam ser feitas também. João Graça. Obrigado. Antes de mais, queria agradecer o convite. 2 pequenos à parte. Eu achava que vinha falar do meu percurso até à Flash Group, e não da inteligência artificial em Portugal, nestes primeiros 5 minutos. Vou falar um bocadinho sobre isso. E outra coisa, eu não sou o fundador da Flash Group. Existem 2 fundadores que são professores de Carnegie Mellon. Eu faço parte das 5 pessoas que começaram a primeira equipa. E neste momento, já vou lá falar sobre isso, a Flash Group é uma startup completamente financiada por capital de risco americana, que está sediada em Pittsburgh e tem uma equipa de 4 pessoas lá e 2 pessoas em Portugal. E pronto, a ideia é que se a empresa crescer, há de crescer nos 2 sítios ao mesmo tempo. Um bocadinho sobre mim, eu fiz o curso de Engenharia Informática aqui no Instituto Superior Técnico, de 97 a 2002, na área de Inteligência Artificial. Depois fui trabalhar para a SESCOG, uma empresa que vocês devem conhecer, do professor Pavão Martins e Ernesto Morgado. Estive lá 2 anos, depois achei que não era bem aquilo que eu queria e voltei aqui para o técnico, fazer o mestrado e estive a fazer o mestrado no INESC, no Laboratório de Língua Falada, em Processamento de Língua Natural, que é a minha área, e tive ao mesmo tempo a oportunidade de estar a ensinar aqui no técnico compiladores, e que nunca tinha tido, já agora, e programação com objetos, foi uma experiência muito boa. Quando acabou, eu queria fazer o doutoramento, estava um bocadinho farto de estar no técnico, já estava cá há 8 anos, e já tinha feito as cadeiras quase todas, e fui para os Estados Unidos. E não fui em nenhum dos programas de CMU Portugal que ainda não existiam, mas são muito bons já agora. Fui como estudante convidado por 6 meses para a Universidade de Pensilvânia, em Filadélfia, e fui para lá convidado 6 meses, acabei por ficar 5 anos e fiz lá o meu percurso todo. E foi uma experiência ótima, é uma universidade de topo, onde eu aprendi imenso. E, aliás, a grande questão foi quando eu acabei o doutoramento, o que é que eu iria fazer a seguir. Eu, por um lado, queria voltar para Portugal, porque estava cá a minha família, adoro estar em Portugal. Por outro lado, as oportunidades de trabalho boas estavam todas na América. E para ter uma noção dos meus colegas de doutoramento, estão mais de 50% como investigadores no Google, outros no LinkedIn, com vidas que para mim sempre foram as vidas de sonho que eu queria ter.
Pronto, entretanto, acabei por vir para Portugal, por razões pessoais tive que voltar. Voltei para o Enesco, continuei a fazer investigação e nisto ganhei uma bolsa europeia para fazer investigação, mas ao mesmo tempo surgiu esta oportunidade da Flash Group e resolvi aderir e neste momento é onde estou a trabalhar agora. E pronto, e o que a Flash Group faz em termos de inteligência artificial é bastante interessante. Nós trabalhamos em recomendação de conteúdos, não só recomendação de artigos, tendo em conta o que vocês estão a ler, como recomendação de pessoas que possam ter os mesmos interesses que vocês estão a ler. Claro que estão a ver onde é que isso vai parar. E pronto, temos um widget que está em funcionamento, temos uma fase beta e é o que eu faço em termos, sempre no processamento de língua natural e na área de aprendizagem automática. Obrigado. Muito bem, João Graça, muito obrigado. Foi, portanto, uma apresentação de um percurso que provavelmente muitos de vós também o terão, similar, provavelmente, ou até idêntico, e também estas jornadas da Semana Informática, ainda alguns de vós andavam de fraldas, já existem há 19 anos, veem que certamente ao longo dos anos têm contribuído para criar competências a este nível, a nível nacional, também a nível internacional. Segue-se agora um outro homem da casa, que é o Marco Barbosa, o CEO da Self-Tech, que também na primeira pessoa vos dará conta da sua experiência de vida e da abordagem que quiser fazer em matéria de inteligência artificial. Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer à organização por me ter convidado para falar de inteligência artificial, porque apesar da Self-Tech ter já quase 3 anos, já mais de 3 anos, eu ainda não tive tempo para fazer inteligência artificial. Portanto, tenho posto robôs a mexer e é engraçado quando se parte para uma experiência como estas, de criar uma empresa que quer pôr a robótica com as pessoas. Podíamos ter uns robôs a substituir as garrafas de água aqui ou a ajudar-nos no dia-a-dia. Essa é a nossa visão, é pôr robôs no dia-a-dia a ajudar-nos. Partimos desta ideia inicial, portanto, tudo muito centrado na IA, nos sistemas cognitivos, na robótica, um conjunto de competências que são necessárias para tornar isto possível. Alguns ainda fazem, alguns dos objetivos ainda fazem parte da ficção científica, mas a verdade é que, ao fim destes anos todos, ainda pouco tempo tive para o IA. E deixa-me explicar porquê. Fui investigador cá, no Instituto de Sistemas e Robótica, onde fizemos coisas interessantíssimas, desde os robôs que jogam futebol, que vocês de certeza conhecem, até outros projetos europeus em que pusemos robôs a interagir com pessoas na rua, naturalmente, a dar indicações às pessoas, a ajudarem-nos a conseguir fazer uma dada tarefa. E isso é o campo da investigação. Depois criei a empresa e, ok, vamos para o campo empresarial, vamos criar um produto. E, especialmente no caso da robótica, há uma coisa muito importante. As pessoas estão habituadíssimas a ver robôs nos filmes, todo tipo de ficção, e têm expectativas demasiado altas. Nós ainda não conseguimos chegar às expectativas das pessoas. Deixem-me só dar-vos um exemplo. Nós fizemos uma pequena experiência, um robô a servir bolos num coffee break no encontro de empresas. Era uma coisa relativamente simples, tínhamos um robô já construído, com uma figura antropomórfica, parecia uma pessoa, tinha uma bandeja com bolos em cima. Isto foi na altura em que apareceu o Kinect, então tínhamos ali um sensor todo engraçadíssimo, que podíamos aproveitar a um décimo, a um vigésimo do custo dos sensores tradicionais. E achámos, ok, vamos pôr robôs a servir bolos às pessoas, isto vai ter um impacto brutal. Realmente as primeiras reações foram fantásticas, porque tínhamos um robô que era capaz de chegar a 2 pessoas que estavam a conversar, por exemplo, e o robô abordava as pessoas e perguntava: quer um bolo? E para nosso espanto as pessoas deixavam mesmo de falar e viravam-se para o robô e tentavam interagir com ele. E o script que tínhamos feito era quer um bolo, era suposto a pessoa tirar ou não, e consoante a pessoa tirasse ou não, assim o robô reagiria, ou contava uma piada, espero que goste muito, ou espero que para a próxima seja mais simpático, ou algo assim, conforme as situações. Agora, até aí tudo bem. Agora o que nos espantou é que o robô fazia a pergunta, quer um bolo, e as pessoas respondiam sim, não. Ou seja,
nós estávamos mais à frente do que a expectativa das pessoas. Portanto, aí as pessoas estavam a tentar interagir com o robô, falando de uma forma extremamente pausada naquilo que estão habituadas com sistemas de reconhecimento de fala. E nós não implementámos isto, o robô não vai dizer nem nada. Pronto, as pessoas ficavam a dizer sim, 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 o objetivo era tirarem. Portanto, e depois, ou seja, aqui as pessoas partiam do pressuposto que o robô era capaz de chegar a um certo nível, nós não fomos ao encontro das expectativas das pessoas e apesar do sistema ter funcionado, mas não funcionou muito bem. Ao perguntar às pessoas que respondiam sim e o robô não dizia nada, elas diziam que o sistema é um bocado estranho. E, portanto, é esta a principal dificuldade em pôr robôs no meio de nós, a interagir connosco. É que ainda não somos capazes de reagir espontaneamente às alterações, a todo tipo de interações que pode haver. E pronto, deixo esta pequena história para servir de introdução. Sim, senhor. Marco Barbosa, muito obrigado. Aliás, alguns dos robôs jogam futebol na minha equipa no Sporting, talvez fizessem falta. A ver se aquilo começava a correr melhor, mas vamos lá ver, pode ser que lá cheguemos. Agora ouvimos outro homem da casa, que é o Carlos Amaral, CEO da Priberan, que também certamente tem um testemunho importante para lançar do debate sobre este tema tão importante como a inteligência artificial. Okay, boa tarde a todos. Queria também agradecer à organização o convite para estar aqui hoje neste debate. O meu percurso, já agora também para começar, eu sou daqui do técnico, de Engenharia Eletrotécnica, o ramo de Sistemas e Computadores, na altura. Depois de terminar o curso, estive também como investigador no INESC, no grupo de computação gráfica, aliás, onde o Miguel fomos colegas na altura, e depois saí então para fundar a Priberan com outros dois outros investigadores do INESC. A inteligência artificial começou a fazer parte, ou pelo menos algumas das disciplinas da inteligência artificial, visto que é uma área muito vasta, começou a fazer parte daquilo que fazemos na empresa há cerca de 10, 12 anos, quando começámos a trabalhar mais profundamente em termos de processamento de língua natural. E como alguns terão já tido alguma experiência, se calhar em algumas cadeiras, é uma das áreas em que se aplicam algumas das técnicas da inteligência artificial, nomeadamente a aprendizagem automática, e digamos que isso tem sido o que nos últimos anos nos tem movido em termos de trabalho e o desenvolvimento de produtos e a investigação que fazemos na empresa. Portanto, desde áreas, nomeadamente portanto, a machine learning, a aprendizagem automática aplicada à classificação automática de notícias, a desambiguação de textos, resposta automática a perguntas. O Marco estava a falar do exemplo da conversação com robôs ou comunicação com os robôs. Todos conhecem neste momento, provavelmente, mesmo não tendo experimentado e estando só a funcionar em inglês, penso eu ainda, o Siri da Apple. Nós estamos a trabalhar já há algum tempo, não na área da fala, propriamente dita, mas só na parte do texto, na compreensão dos textos e na compreensão de perguntas, em que já há 4 ou 5 anos havia pessoas que nos perguntavam, mas ninguém vai chegar a um motor de pesquisa e escrever quem é o não sei mais, porque sabem que aquilo não serve para nada, aquilo que conhece é 2 ou 3 keywords e, portanto, isso não faz muito sentido. E nós dizemos, isso não faz sentido agora realmente, mas fará sentido quando a interface com os computadores for através de voz. O Siri não é mais do que isso, portanto é um sistema que reconhece a fala, transforma em texto e depois pega naquela pergunta e vai tentar interpretar a pergunta e procurar uma resposta e extraí-la a partir de um conjunto de informações de que dispõe ou que indexou de alguma forma. Portanto, isto tem sido uma das áreas em que nós temos trabalhado, quer no português, quer no espanhol, e que hoje em dia começa-se a tornar muito mais falado, por uma razão tão simples quanto a Apple lançar o primeiro produto onde realmente põe aquilo, para todos, ou literalmente falando, na mão das pessoas, aquela tecnologia. E já agora aproveito, porque não sei se as pessoas que estão nesta sala conhecerão ou não, mas penso que seria também aproveitar este bocadinho para divulgar isso.
A Primeira já, este é o terceiro ano que está a organizar aqui no Técnico um conjunto de seminários que são quinzenais, são os lunch seminars, portanto é mesmo ao almoço. Foi um modelo que nós trouxemos, o André que está a terminar o doutoramento, que esteve nos Estados Unidos e digamos, trouxe isso para aqui e lançou-nos este desafio. São seminários na área de Machine Learning, por exemplo, em aprendizagem automática, onde vem um orador expor e discutir e debater numa área qualquer desta tão grande, tão vasta área de Machine Learning, vem apresentar resultados, vem apresentar um projeto, põe à discussão das pessoas e está-se ali durante uma hora a discutir aquilo. Já tiveram pessoas a falar de Machine Learning aplicado à medicina, aos automóveis, a edifícios inteligentes, ao processamento computacional da língua. Há 15 dias teve uma empresa de Coimbra sobre a detecção de fraude na utilização de cartões de crédito. Tudo isto são áreas onde se pode aplicar realmente esta disciplina de Machine Learning. E pronto, eu ficaria por aqui também. Depois iremos ver o que Sr. Carlos Amaral, muito obrigado. E se oferecerem almoço, também venho ao próximo. Sim, senhor. Entretanto, agora acabamos esta ronda inicial então com o Miguel Salles Dias. Eu, sem demérito por nenhum dos outros palestrantes, queria dar-vos conta da importância que, aliás, não é necessário sequer justificar, mas eu tive já o privilégio de ter o professor Miguel Salles Dias como meu convidado na SIC Notícias, num programa exatamente sobre a interação natural homem-máquina. E devo dizer-vos que na senda do programa dessa semana existiram centenas, mas foram centenas de questões, de comentários de pessoas de Portugal e do estrangeiro, fundamentalmente Portugal continental, que, desprovidas até das mais elementares competências tecnológicas, mostraram maior curiosidade pelo tema abordado e pela forma como a questão foi colocada pelo professor Salles Dias. Portanto, é um tema que nada tem de ciência oculta nem de esotérico, muito menos para vocês, alunos do técnico, e que efetivamente tem uma propensão para agradar muito mais a muita gente do que aquilo que possa parecer, e também o papel dos jornalistas é tentar transformar em interessante aquilo que é importante, porque por vezes a ciência é chata, maçuda, e se não for explicada de forma aparentemente interessante, também se torna mais difícil. É nesse sentido que também aproveitamos agora e mais uma vez para ouvir o Miguel Salles Dias e depois então contar com a vossa participação. Obrigado, Reginaldo, pelas simpáticas palavras. Eu também volto a agradecer à organização. É sempre um prazer estar na minha escola também. Esta também fomos aqui colegas, como o Carlos falou. A Microsoft está obviamente muito atenta digamos, às novas tendências, como vocês viram há pouquinho, e não há dúvida que, pegando aqui nas palavras do Carlos, a inteligência artificial é, no fundo, o rumo das tecnologias de interação com a língua, com a, digamos, a expressão em língua natural, escrita ou falada. Portanto, digamos, um módulo fundamental que é capaz de entender o contexto, o domínio do discurso, é capaz de compreender, digamos, a dinâmica do diálogo entre os pares em comunicação. E, portanto, sem inteligência artificial, de facto, nós, portanto, quem trabalha em tecnologias de fala, já entendemos que não conseguimos dar o passo seguinte. E o passo seguinte, como, enfim, não só a Microsoft, mas nomeadamente a Apple, a Google e outras empresas, é tornar, digamos, as tecnologias auxiliares da tomada de decisão, da resolução de problemas e tornar os dispositivos o mais simples e naturais de serem utilizados. Agora, e portanto, nós estamos perfeitamente alinhados. Agora, eu gostava também de dar aqui um testemunho que estes meandros da aprendizagem automática, do processamento da língua natural, das tecnologias de fala, são meandros onde nós estamos a ter dificuldades de descobrir talento. Há um déficit digamos, de engenharia e de linguística computacional que eu gostava de expressar aqui. É um déficit global, quer dizer, que os meus colegas, digamos, em Redmond, mais a competição, digamos, forte que lá existe,
estão a esgotar o talento nos Estados Unidos, e para mim isso são boas notícias, porque eu de facto pretendo ficar por cá mais um tempo, e acho que Portugal está extremamente bem posicionado no contexto europeu para atrair esse talentozinho todo que haja pela Europa aqui para Lisboa. Mas parte desse talento podem ser vocês. E, portanto, o meu desafio aqui é que olhem para estas áreas, porque, de facto, as oportunidades estão aí. E eu vi aqui, de facto, obviamente, há carreiras de sonho no Silicon Valley, Nova Iorque, enfim, em diversos estados dos Estados Unidos, mas também há em Portugal. E devemos pensar, de facto, que nós aqui também podemos nos sentir bem como europeus e como participantes enfim, nos novos desafios tecnológicos. E esta área da inteligência artificial, aprendizagem automática, processamento da linha natural, está cheia de oportunidades. Muito bem, muito obrigado. E então, e agora, como não temos nem pastelinhos de bacalhau, nem pinhos de aguardente, vamos diretamente já às perguntas e à vossa participação. Sendo certo que eu, daquilo que eu vi, se me colocar desde já no vosso lugar, aquilo que eu gostava de suscitar junto dos nossos conferencistas é a questão se a inteligência artificial, mais do que o emprego para a vida, nos pode arranjar condições de empregabilidade a vida inteira. Tendo presente as mutações do mercado, que são permanentes e constantes, se de facto não devemos apostar num ecletismo de tal ordem que nos permita responder aos desafios que são colocados a cada momento, à medida que damos saltos qualitativos na sociedade. Mas isto é um mero... Enfim, uma mera abordagem, uma mera interrogação que eu tenho. Certamente muitos de vós agora, se quiserem, identificando-se, dirijam a pergunta ou à mesa ou a algum dos conferencistas em particular, para que então se abra o debate. Ora, e a primeira pergunta está em... Normalmente a organização tem uma lebre no meio da plateia que é para quebrar o gelo. Mas se eventualmente assim não aconteceu, que se ofereça alguém como voluntário. Isto também é o workload, também conta para nota, agora no processo de Bolonha. Identifica-te. Boa tarde a todos, meu nome é Hugo. Eu gostava de... Esta pergunta vai um bocado mais para o João Graça, e já que o Miguel Salles Dias falou um bocado nisso das oportunidades em Portugal versus oportunidades nos Estados Unidos. Fala-se muito em sair, em trabalhar para o estrangeiro, mas nós cá estamos cheios de engenheiros, estamos cheios de motivação, e se calhar essa motivação não está a ser bem orientada, porque se calhar nós não vemos onde é que há dinheiro para investir. E no caso da inteligência artificial, que é uma área muito dedicada a projetos, e eu acabei de ver o projeto do Marco Barbosa, desde já os meus parabéns, são coisas muito giras que vocês têm feito. Como é que há a possibilidade de atrair o capital estrangeiro, nomeadamente nos Estados Unidos, onde é muito fácil arranjar milhões e milhões de dólares para se financiar startups? E, sobretudo, essa pergunta vai um bocado mais direcionada para o João Graça, porque esteve nos Estados Unidos, está agora cá, trabalha num projeto que é o Flash Group, está cá e nos Estados Unidos em simultâneo. Era sobretudo essa a minha pergunta. Obrigado. Bem, eu não sei se percebi exatamente a tua pergunta. Se tem a ver com a parte do capital financeiro, tem a ver com a parte de como é que tu consegues atrair capital financeiro para Portugal, ou com como é que tu... Eu queria que falasse, sobretudo, como é que nós podemos conseguir isso, como é que nós podemos sediar um projeto cá em Portugal, como é que nós conseguimos, de certa forma, atrair o interesse dos Estados Unidos. Por exemplo, eu sei acho que é o WeBreak Stuff em Coimbra, que faz a mesma coisa, mas ao contrário, eles investem em capital nos Estados Unidos, mas de lá também trazem conhecimento. O contrário também é possível. Há, por exemplo, uma empresa cá no técnico, que é a Cell2B, conseguiu capital nos Estados Unidos para financiar projetos que estão a ser desenvolvidos cá. É possível fazer essas duas coisas. E da experiência, qual é a experiência que há com o Flash Group? Assim, quanto à minha experiência pessoal nesse sentido, a Flash Group, sendo americana e sendo dois professores de CMU que são muito conhecidos na área de Machine Learning, teve muita facilidade em acesso a capitais financeiros. Só para ter uma noção, eles tiveram cerca de 2 milhões de dólares para um período de 2 anos. Só para começarem numa fase de ter um protótipo funcional. Logo foi dinheiro que foi posto numa ideia. E eu penso que neste momento em Portugal, só em Portugal arranjar dinheiro português desta forma não é ainda muito fácil. No entanto, e eu não procurei em Portugal, e se calhar não sou a melhor pessoa para falar nisso, mas tens o BS Ventures, tens N sítios onde é suposto a gente conseguir ir buscar dinheiro. E existem também casos de... Tu não podes pensar numa empresa em Portugal como fazer um produto para Portugal, que somos um mercado muito pequeno. Principalmente em áreas mais tecnológicamente avançadas,
E na área de Machine Learning, por exemplo, que é uma área... Machine Learning é um saco muito grande, por isso cabe quase tudo. O que nós fazemos, por exemplo, para inglês, fazemos para português. A adaptação que tens que fazer depois ao domínio não é muito grande, logo tu não és uma empresa portuguesa. E nesse sentido, podes ir a feiras lá fora, mostrar o teu software. É mais difícil, principalmente não só porque não conseguis mostrar, é que tu ires lá e dizes, olha, sou o Hugo de Portugal e quero $1 milhão, é muito mais difícil conseguir dinheiro do que ires lá e dizeres, eu sou o professor daqui, eu sou esta pessoa. Mas, assim, eu conheço casos que estão a conseguir fazer isso, em menores quantidades, mas estão a conseguir fazer isso. Eu aqui numa visão incrementalista daquilo que o Hugo disse, e até para suscitar o debate em torno da questão, dou-vos 2 exemplos que também conheço de alguma forma e gostava que refletissem sobre eles. E solidarizando-me ali com aquilo que foi referido pelo Hugo, acho que em Portugal há de facto pouco capital de risco, que é um anátema que nós encontramos até na nossa banca, e há quem lhe chama até que os nossos bancos são uma espécie de casa de penhores, porque existem fundamentalmente para emprestar dinheiro não a quem não tem, mas a quem o tem, porque são tão difíceis as condições da sua obtenção que por vezes é complicado. Por outro lado, e conforme disse o João Graça, ainda recentemente numa entrevista que fiz ao professor António Câmara, ele dizia-me que, apesar da crise, Portugal continua com o aeroporto da Portela e Pedras Rubras cheio às 6 da manhã, de empresários portugueses que vão lá fora tentar exatamente mostrar os seus projetos para colmatar e contornar esta dificuldade que o João Graça aqui referiu da nossa pequenez e até da nossa periferia. Também, recentemente, numa entrevista que fiz à senhora Presidente do MIT, ela disse uma coisa extraordinária e engraçada quando confrontava com o facto de o MIT lançar por ano mais startups no mercado do que todas as instituições universitárias portuguesas juntas. Ela também dizia que a Europa forma para bons empregados, os Estados Unidos forma para bons empreendedores. Portanto, há aqui uma diferença, há aqui um paradigma, um conceito diferente. Isto eventualmente também pode ajudar à reflexão, mas certamente sobre a pergunta do Hugo, os restantes conferencistas e também quem aqui está pode dar o seu contributo. Faz favor. Eu já agora aproveito para pegar nesta questão do capital de risco, porque obviamente a Selftech, sendo uma empresa criada por, na altura, recém-licenciados ou pessoas acabadas de ser bolseiros universitários, os nossos fundos próprios não eram propriamente muito abastados, rapidamente tivemos que enfrentar esta questão, onde é que arranjamos financiamento. Ainda por cima, a Selftech foi criada em agosto de 2008, que não foi o melhor mês do melhor ano do que há memória. Pois, foi tendo uma evolução interessante. O melhor conselho que posso dar é, antes de avançarem para uma empresa, primeiro procurem que fundos de capital de risco é que há. E digo isto porquê. Nós criámos a Selftech, tínhamos a ideia, estávamos motivados, ganhámos uns concursos de empreendedorismo, criámos a empresa, registámos, começámos a fazer coisas, começámos a desenvolver o plano de negócio, desenvolvemos o plano de negócio todo e só depois é que fomos à procura, que fundos é que há. E rapidamente percebemos, por exemplo, o valor que nós precisávamos não se encaixava em nenhum dos fundos. Ou estávamos a pedir mais do que certos fundos, por exemplo, na altura o Finicia, que tinha um limite de 100 mil euros, ou estávamos abaixo da fasquia para as capitais de risco sequer reunirem connosco, que normalmente é €500 mil, abaixo disso eles não olham. Nós estávamos à procura de 200 mil, ou seja, 1/10 dos 2 milhões, para um projeto de 2 anos também, o nosso também era de 2 anos, portanto estávamos à procura de uns singelos de 200 mil, para replicar em grande parte tecnologia em que nós tínhamos estado a trabalhar há N anos, aqui no técnico. Toda a gente nos dizia que tínhamos uma formação sólida, que tínhamos tecnicamente que seríamos capazes de fazer aquilo. Fizemos um pequeno protótipo que fazia exatamente a tarefa. Já agora este projeto é um projeto que estamos a terminar agora, que é o de um cortador de relva autónomo para campos de golfe, portanto uma máquina que é capaz de cortar a relva automaticamente nos campos de golfe, fazendo as trajetórias que o condutor humano normalmente faz, portanto a máquina guia-se sozinha. Fizemos um pequeno protótipo, demonstrámos-lo num campo de golfe, mas nem isso, quando chegávamos a uma capital de risco, ou um banco, a reunião acabava com a pergunta: vocês têm casa em nome próprio? Os vossos pais podem ser fiadores? Nós obviamente respondemos que não e fomos à procura de outras soluções.
acabámos por conseguir financiamento através do CREN, pondo todas as nossas micropoupanças na empresa, e chegámos até hoje neste estado em que temos, neste momento, a Selftec tem vários meses de vida garantidos para a frente, mas daí para a frente já não tem, porque vamos acabar o produto e, portanto, precisamos de uma nova fase de investimento para prosseguir isto. No entanto, há boas notícias. Por exemplo, o mês passado foi criado um fundo de investimento em França, especificamente para robótica móvel, para robótica de serviços, que é uma coisa que não existia. Ou seja, nós não tínhamos um match nem sequer nos valores, nem sequer nas áreas. Ou seja, nós não éramos considerados IT, porque fazemos hardware, porque fazemos coisas a mexer, portanto, para quem pensa em IT, tem um risco brutal, por comparação. No futuro temos que ter stocks, temos que ter todo o tipo de investimento necessário para construir uma máquina e para fazer assistência aos clientes. Portanto, não nos encontrávamos nesse lado. Fundos para projetos mais industriais, abaixo de €1 milhão é esquecer, porque temos que construir a coisa, mas nós estávamos presos por ter cão, presos por não ter. Por nós construímos um projeto de €2 milhões como um projeto super estruturado, depois olhavam para nós, mas quem é que vocês são? Vocês nem trabalharam como investigadores, não têm grande experiência e não são capazes de levar isto avante. Portanto, em suma, procurem primeiro um investimento que se adequa à vossa ideia. Tenham a certeza que chegam aos investidores dizendo-lhes exatamente aquilo que eles querem ouvir, sem terem falado com eles antes. O que é um exercício engraçado, mas terá que ser assim. E, obviamente, em Portugal, neste momento, não é a melhor altura, portanto, procurem alternativas lá fora, sendo que lá fora, depois, há sempre o estigma de sermos de Portugal. Por exemplo, capitais de risco só em Espanha, só investem em Espanha, grande parte dos fundos só investem em Espanha, não podemos... já pensámos em deslocalizar para a Espanha, mas ainda não chegámos a esse ponto. Mas pronto, em suma é esta a mensagem que tenho para dar. Sim, senhor. Grande conselho que aqui fica. Mais intervenções? Eu sinceramente espanta-me como é que vocês, que são alunos de uma das melhores escolas portuguesas desta área, não têm nada para dizer. Não, isto é uma forma também de divórcio que existe na própria comunidade científica, porque habitualmente dizemos que as coisas correm mal e que estamos em crise, porque a culpa é sempre dos outros, é do Estado, é das empresas e etc. Mas nós depois às vezes também assobiamos um bocadinho para o lado. Ali está um corajoso. Vamos embora. O teu nome e pergunta. Boa tarde, eu chamo-me António e gostava de pedir à mesa, a cada um dos oradores, uma perspectiva da área da inteligência artificial para o futuro. Esquecendo agora o contexto económico, mas como são cada um de uma área diferente que a inteligência artificial abrange, robótica, software, gostava de pedir uma perspectiva para o futuro, 5, 10 anos, provavelmente quando nós estivermos mesmo no mercado de trabalho, basicamente. Muito bem, sim senhor. Eu também sou como o António, só tenho saudades do futuro, por isso é desse que importa falar. Carlos Amaral. Bom, isto é complicado, quer dizer, 5, 10 anos nestas áreas acontece muita coisa. Quando nós olhamos para o que é que foi o desenvolvimento de algumas destas áreas nos últimos 5, 10 anos também, como digo, houve aqui coisas que aconteceram muito rapidamente. Se vocês conhecem ou têm alguma experiência desta área da inteligência artificial e tudo isto, houve coisas que acabaram por, nomeadamente até áreas como machine learning e tudo, se não estou em erro, são coisas que já existem, ou pelo menos já sabia que se podia fazer aquilo há muito tempo, não havia a capacidade computacional para fazer o que hoje em dia se consegue fazer. Eu poder treinar sistemas, seja na área da fala, e o Miguel é que sabe destas coisas, seja na nossa área de texto e tudo isso, e poder tratar milhões de textos ou de sinais de áudio, ou o que for, para depois poder fazer realmente coisas práticas e desenvolver produtos, são coisas que nem sequer, volto a dizer, tiveram muito a ver com grande desenvolvimento da área em si, ou de alguma descoberta, alguma inovação, mas muito mais da capacidade para poder fazer, poder computacionalmente fazer coisas que não eram possíveis há 10 anos. E mesmo assim,
ainda há uma série de coisas que hoje em dia, principalmente nos dispositivos móveis, as pessoas às vezes ficam um bocado... Quem não é muito da área fica impressionado, os Shazams e não sei o quê, e eu ponho isto a ouvir uma música ao meu telemóvel e depois diz-me qual é a música. Eles não sabem que aquilo pegou no áudio, mandou para um servidor que lá mexeu naquilo tudo e disparou com o resultado. Não foi propriamente o telemóvel que esteve a fazer aquilo. Portanto, ainda há, às vezes também não há essa noção junto de quem utiliza isto. E é para isso que também se querem os produtos e a tecnologia. Quer dizer, as pessoas não têm que saber como é que aquilo funciona, desde que funcione e façam aquele uau, isso então é o que nós queremos todos que aconteça. Mas voltando à pergunta que eu estou aqui a contornar, com a velocidade a que as coisas estão a acontecer e com que está a acontecer este desenvolvimento do hardware e tudo, há muitos ilustres, muito mais ilustres do que nós, pensadores e pessoas que refletem nestas áreas, que dizem que daqui a 10, 15 anos os computadores farão coisas que nós hoje em dia ainda achamos que é ficção científica e que se calhar também achávamos há uns anos, mas que tem tudo a ver com um desenvolvimento muito grande, principalmente toda esta área das interfaces, e onde esta área da inteligência artificial terá, de certeza, um papel preponderante, porque realmente são, como disse, e o João Graça também disse, é uma área vastíssima, há muitas coisas que cabem neste saco só de aprendizagem automática e que, pura e simplesmente, eu acho que o que está a acontecer é isso. As pessoas estão a aplicar o processamento que hoje em dia está disponível alguém se lembra, se aplicássemos aquela coisa, bora lá experimentar, e aquilo dá uns resultados bons e não sei, e agora se fôssemos experimentar nessa. E, portanto, acho que passa muito mais por mais umas ideias de umas quantas pessoas a pensarem onde é que isto se pode aplicar, porque mesmo com a tecnologia que existe hoje, já há muita coisa que se consegue fazer e que provavelmente ainda não foi experimentada, ainda não foi testada sequer. Mas, nomeadamente, nesta área toda da língua, que nós temos, é onde somos especialistas nessa área e trabalhamos nessa área há muito tempo, eu acho que principalmente, quando se fala, por exemplo, da resposta automática a perguntas e dos Siris e que fazem isso, hoje em dia, digamos, a percentagem de sucesso que existe nas avaliações internacionais dos melhores sistemas é para aí de 60%, ou seja, eu faço 100 perguntas e só 60 é que eu consigo uma resposta certa. As outras 40 ou saem disparados ou ele não responde nada. Isso são coisas que eu acho que virão melhorar muitíssimo com o desenvolvimento desta área e a possibilidade de ir melhorando cada vez mais este tipo de resultados. Mas eu não consigo responder, não consigo imaginar o que é que isto vai ser daqui a 10 anos. Contributo, Miguel Salles Dias. Futuro. Bom, eu gostava de dar aqui um tópico de futuro, mas também dar um bocadinho uma certa opinião sobre qual seria uma boa estratégia para um jovem estudante que aspira a ser empreendedor possa fazer qualquer coisa. Eu posso-vos dar, digamos, o que é que na Microsoft posso-vos dar uma ideia do que é que nós estamos a pensar fazer e que poderá ter um impacto em alguns anos. Nós achamos que vai haver uma grande expansão da língua falada como modalidade de interação em muitos países. Digamos, há já muitas experiências, elas começam todas na língua inglesa falada na América, o chamado American English. Mas com o American English posso ser bem, quer dizer, o que me preocupa é de facto as línguas europeias, as línguas da América Latina, isso é que me interessa, as línguas africanas e outras pessoas como eu que estão mais nesta área de internacionalização, é nisso que nós nos focamos. E há rareiam de facto os engenheiros que estão disponíveis e que têm conhecimentos para aceitar esse desafio. E até me espanta que haja este desajuste. De facto, a indústria hoje está a necessitar, já hoje, de engenheiros que saibam muito de processamento de sinal e que saibam muito de inteligência artificial nesta área das tecnologias aplicadas às tecnologias da língua. E eles não estão aí tão disponíveis. E curiosamente, nós cá em Portugal, até pela experiência e o Carlos sabe muito bem isto, temos boas referências, quer na indústria, quer na investigação académica, de know-how neste domínio. No entanto, se formos ver a professora Isabel Trancoso, aqui por exemplo no técnico, parece que não tem estudantes na cadeira de tecnologias de fala.
o professor António Teixeira da Universidade de Aveiro, idem aspas, aspas. Aparentemente, em algumas universidades europeias, também estamos a assistir a um fenómeno desses, o que é, devo-vos dizer, um desajuste completo com o que a indústria está a precisar hoje. E obviamente e portanto os empregos estão a ir para digamos, os engenheiros que saem das universidades americanas, não é? E é uma oportunidade para a Europa. Portanto, o meu conselho seria estarem atentos, digamos, às tendências tecnológicas e aos grupos mais dinâmicos aqui no país e juntarem-se a esses grupos. O exemplo aqui do João, do seu empreendedorismo, é um exemplo paradigmático. Portanto, a empresa foi criada porque 2 professores com reconhecimento conseguiram capital de risco com facilidade. É claro que também é um bocado o estilo americano, mas se não houvesse esses professores, será que, digamos, esse capital teria surgido dessa maneira? E, portanto, há aqui, obviamente, houve um alinhamento de estratégias entre alguém empreendedor, não é, com uma oportunidade de se ligar a um grupo dinâmico. Portanto, seria algo que merecia alguma reflexão vossa. Vejam quais são os institutos de investigação no país e fora, e pensem também em estágios internacionais. E com isso começam a criar o vosso lobby, o vosso círculo de contactos. E pronto, e como vos digo, não me parece que, e as grandes empresas não veem isso assim, não me parece que esta área vá, digamos, diminuir na sua vontade de contratar engenheiros. Muito bem. Miguel, muito obrigado. João Graça, uma nota de futuro. Bem, eu vejo nos próximos 5 anos, como tu perguntaste, a área de Machine Learning, principalmente a área de Machine Learning em todos os sentidos, desde a saúde, ao processamento de língua natural, tudo o que seja processamento de dados em grande escala, tu agora consegues recolher com todos os dispositivos, porque principalmente o que eu vejo que está a acontecer muito rapidamente é que o marketing está a mudar. Já não se faz marketing para massas, faz-se marketing para o indivíduo. E o que tu queres é, tendo em conta os dados todos que eu tenho acerca de ti, saber o que é que tu queres. E basicamente isto é traçar o teu perfil de utilizador de Twitter, que está a ser feito. As empresas querem todas saber quem é que fala de hoje no Twitter e porquê. É o Facebook, é o telemóvel, essas coisas todas. E no fundo isso resume-se a ter quantidades enormes de dados e descobrir modelos estatísticos. Não se assustem, é só contar e dividir. E coisas desse género que consigam explicar o que é que tu vais gostar. E eu penso que nos próximos 5 anos vai ser uma explosão de usar toda esta informação que está a ser produzida gratuitamente pelo utilizador e descobrir o que é que está na moda, em vez de ser as marcas a terem que fazer grandes campanhas para toda a gente. E penso que é aí que se deve investir. É, de facto, estamos na era da revolução completa da comunicação. Aliás, a web semântica, como sabem, tem vindo cada vez mais a fulanizar as questões e o personal media, aliás, a comunicação social é exemplo disso, é paradigma disso. Eu também saio daqui ainda com a convicção que, como aqueles que dizem que as profissões do ano 2025, as 20 mais bem pagas, ainda nem sequer foram inventadas, e que aí a inteligência artificial vai ter certamente um papel fulcral, portanto, não tenho dúvidas que é provável que efetivamente vai ser assim. Falta ao Marco para nos dar uma nota de futuro também, sem prejuízo de outra. Eu obviamente vou falar de robótica, não é? Como já perceberam. E obviamente, sendo fundador de uma empresa que quer pôr robôs no meio de nós, eu acredito piamente que isso vai acontecer num futuro próximo. Posso dar um exemplo que vocês já conhecem. O próprio Google já tem 20 carros automáticos a circularem nas autoestradas da Califórnia. Todos os anos há milhões de novos robôs, ou seja, se os robôs fossem todos juntos e criassem um país, era o país com mais crescimento, mas bem longe de qualquer outro país. O Japão tem apostado imenso na robótica, especialmente devido à tendência demográfica de virem a ter uma população extremamente idosa nos próximos 10, 15 anos. No entanto, ainda a realidade atual está desfasada destes objetivos. Por exemplo, ninguém da área compreendeu muito bem como é que no Japão, um país que tem assumido
essa aposta na robótica quando houve o grande tremor de terra recentemente. Eles não tinham robôs para entrar nas centrais nucleares, não tinham robôs a andar pelas cidades à procura de pessoas, o que é uma promessa que já vem desde há 10, 15 anos atrás, ou seja, é um objetivo. Ou seja, há aqui claramente problemas por resolver, há necessidades, e eu acredito que há tecnologia. Ainda, obviamente, falta desenvolvimento, falta pessoas que queiram pôr em prática coisas concretas. Não queremos um robô genérico que saiba entreter as pessoas, queremos robôs que resolvam problemas no dia-a-dia. E de um modo geral, a inteligência artificial acaba por ter toda que passar essa barreira, que é, isto só é útil se as pessoas usarem e tirarem alguma mais-valia daí. Ou seja, falta encontrar as aplicações concretas em que podemos aplicar a tecnologia existente, não menosprezando, obviamente, toda a investigação, toda a ciência que ainda tem que ser feita, mas acredito que a tecnologia atual permite que sejam postas no mercado novas soluções. Eu espero que seja o quanto antes para a área da robótica, porque, especialmente no nosso caso, achamos que todos os campos de golfe já deveriam ter uma máquina como a nossa, portanto não percebemos porque é que ainda não tem, mas já agora é engraçado porque nós falamos com as pessoas, é um mercado extremamente conservador, falamos com os responsáveis dos campos de golfe e eles dizem que querem, estão completamente convencidos que é aquele o futuro. No entanto, há aqui ainda um desencontro entre a tecnologia, a parte científica e os produtos concretos que existem no mercado. Ou seja, eles querem, mas não existe. E como este exemplo, acho que devem existir outros exemplos, é uma questão de procurarem bem, procurarem aquilo que gostam de fazer dentro desta área, e de certeza que há grande potencial de crescimento na inteligência artificial. Marco Barbosa, muito obrigado. Novas intervenções, faz favor, o seu nome e pergunta ou comentário. O meu nome é José Raposo e a minha pergunta é para o Marco Barbosa, e um bocado no seguimento da sua resposta de agora. Eu queria saber, dentro da área da robótica em Portugal, quais são as maiores áreas de interesse comercial? Ou que áreas é que têm a maior procura da tecnologia robótica neste momento? Muito obrigado, Marco. Em termos de mercado, obviamente temos a típica robótica industrial, ou seja, tudo o que seja para fábricas, que são robôs fixos que executam tarefas rotineiras, aí não existe propriamente inteligência artificial. Ou seja, aquilo é tudo pré-programado, é tudo executado ao milímetro e ao milissegundo, repetido milhões de vezes por dia, e isso é um mercado que está completamente dependente do desenvolvimento industrial. Depois a robótica que me interessa, que é a robótica móvel, a robótica de serviços, a robótica que interage com as pessoas. Ainda não apareceu nada. As oportunidades estão à nossa espera. Existe um mercado de robôs para investigação, ou seja, existem um número considerável de investigadores na área de robótica em Portugal, extremamente bons, extremamente visíveis a nível internacional, com excelente reputação, e obviamente consomem produtos de robótica, consomem robôs já feitos para se focarem justamente na ciência, ou seja, ir à procura de novas coisas que ainda não foram resolvidas por ninguém, fazer ciência. Em termos de produtos na utilização do dia-a-dia, temos como exemplo o Roomba da iRobot, ou seja, hoje em dia qualquer um de nós pode ter um robô que aspira a nossa casa, e isso é vendido aos milhões todos os anos, feito pela iRobot, que é uma empresa americana, mas o fulcral nisto é que não devemos olhar nas oportunidades para Portugal. Portugal é um país relativamente pequeno à escala mundial, ou seja, apesar da iRobot poder ter tido muito sucesso só nos Estados Unidos, eles obviamente procuraram internacionalizar. Apesar de nós sermos um país com muitos campos de golfe per capita em Portugal, não nos satisfaz vender só em Portugal. Ou seja, o objetivo tem que ser internacionalizar.
E pronto, são estas as áreas. É um bocado difícil responder onde é que estão as oportunidades, porque se eu soubesse eu não as diria, porque justamente iria explorá-las. Mas que elas existem e as necessidades existem. Não só pelas razões como no Japão, mas eu costumo comparar a entrada dos robôs na sociedade, que é isso que nós queremos, é pôr os robôs a fazer tarefas no dia-a-dia. A nossa visão é que será um pouco como a Revolução Industrial, ou seja, a Revolução Industrial trouxe a máquina a vapor que permitiu automatizar e tornar muito mais eficientes certos processos. A inclusão de robótica no sentido lato, ou seja, a automatização com atuação no mundo físico, não é só no mundo virtual, mas com a ação no mundo físico, dito assim de uma forma genérica, obviamente que há muitas oportunidades por explorar. Marco, muito obrigado. Mais intervenções? Faz favor, aqui à frente. E depois a seguir, isto agora começa a aquecer, pois claro. Sim, senhor. Então o seu nome e o comentário ou a pergunta, faz favor. O meu nome é Sebastião e tal como já foi dito aqui assim, existe um grande desfazamento entre as expectativas do consumidor que não está na área da tecnologia e o que é possível pôr-lhe nas mãos, o que é possível fornecer. Eu gostava de saber como é que vocês pensam que será possível resolver esse problema desta disparidade entre o que é possível e o que o consumidor espera. Da direita para a esquerda, Miguel, é uma pergunta pertinente, sem prejuízo todas as outras, mas com interesse. Pois, bom, às vezes não é só essa disparidade, às vezes há produtos que são autênticos flops, não é? Que não têm nenhuma aceitação também, não é? A indústria aprende um bocado com os erros, não é? O que normalmente uma empresa, como, por exemplo, como a Microsoft faz, a empresa normalmente, no mercado, às vezes, em alguns mercados ou no mercado mundial, lança assim uns produtos. Se em 2 meses aquilo não dá qualquer coisa, o produto pode ser descontinuado e todo um grupo pode passar de uma divisão para outra, assim em 2 dias. Eu já estou há 7 anos na Microsoft, já vi umas 3 ou 4 situações destas. Por isso, obviamente há muitos estudos de avaliação, há, digamos, fases que podem durar algum tempo, apesar de que agora a tendência é um bocado para lançar os protótipos mesmo mais inacabados e ver as expectativas. É um processo iterativo. Normalmente as empresas vêm com as ideias, quer dizer, não há muito... os produtos estão a ser muito personalizados, mas as características principais, chamadas features, são as empresas que as definem, não é? Mas vê-se muito isso, quer dizer, o produto se é um flop, muda-se de produto. Muito bem, Carlos Amaral. Eu penso que a pergunta fez aqui, que é bastante pertinente, no âmbito daquilo que estamos a discutir aqui, que é a inteligência artificial, faz muitíssimo sentido. Isto por uma razão. Se eu pedir, eu como empresa, um banco, por exemplo, peço a uma empresa qualquer, um software house, uma consultora, para me fazer um software que tem os formulários para meter lá os dados do cliente e os balanços e não sei o que, quer dizer, aquilo está especificado ao milímetro, o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer, e é muito simples fazer aquilo que é suposto fazer, ponto final. Quando estamos a falar de áreas, e temos aqui a palavra inteligência, é muito mais difícil, principalmente para um leigo, perceber que aquilo que ela acha que é perfeitamente óbvio, que é uma coisa complicadíssima, em termos técnicos, em termos de tecnologia e tudo isso, quer dizer, é toda esta área da fala. Há uma outra empresa spin-off também aqui do técnico, Voice Interaction, que trabalha na área do reconhecimento da fala, que tem um sistema a trabalhar até na RTP para a legendagem automática para pessoas que não ouvem.
E qualquer um de vocês que pegue naquilo, põe lá o teletexto e vê aquilo, a ser feito o reconhecimento da fala para texto em tempo real, vê que há N erros naquilo. Mas para uma pessoa, aqui o que temos que ponderar é, ou não tenho nada, porque não ouço, ou tenho ali uma coisa que de vez em quando até me rio com aquilo que foi transcrito. E para muitas pessoas acham que é estúpido. Como é que aquilo não percebe? Quer dizer, até o meu miúdo, que tem 2 ou 3 anos, sabe o que é que aquela pessoa está a dizer. Como é que o programa não consegue reconhecer? E, portanto, quando vamos para esta área da compreensão, e falamos, seja do reconhecimento de fala, seja mesmo o perceber um texto, mais na área em que nós trabalhamos, portanto, não na fala em si, mas em textos, em escrita, ou seja, eu tenho um texto e perceber de que é que aquele texto fala, para poder dizer, isto é uma notícia de política internacional, isto é uma notícia de desporto e dentro de desporto é futsal ou não sei o quê. Ou quando eu apanho aqui esta palavra banco, este banco pode ter muitos significados. É o quê? É o banco de sangue, é o banco do futebol, o tipo está no banco, é a instituição financeira. Portanto, desambiguar isto, a semântica toda dos textos, é uma coisa que o nosso cérebro faz de uma maneira perfeitamente lógica e pôr os computadores a fazer isto é muito mais difícil. Mas é também, e por isso é que eu acho que é muito pertinente, porque nós somos confrontados às vezes com isso, é aquilo que às vezes custa mais às pessoas perceberem. Como é que isto é tão simples, como é que ele não sabe isto? Coisas que são muito simples para nós são muito complicadas para o computador, para a tal inteligência artificial e que estamos a tentar ir. E como isto há muitas áreas, as áreas da visão por computador, que tem muita aplicação na robótica, quer dizer, uma pessoa olha para qualquer miúdo olha para uma fotografia e sabe o que é aquilo. Aquilo é uma bicicleta, é um carro, tem um pássaro lá em cima, uma flor e não sei. Agora vamos pegar num computador, analisar aquela imagem e perceber o que é aquilo. E as pessoas não conseguem perceber que isso é um problema muitíssimo complicado. Mas isto era só a minha chega, porque realmente são áreas em que, quando estamos a falar desta área da compreensão, o querermos comparar as máquinas àquilo que nós fazemos ainda não é para agora. Não sei se é daqui a 5 ou 10 anos ou se serão muito mais. Não é fácil, mas certamente vamos caminhar nesse sentido. Marco Barbosa, faça a pergunta. Casar as expectativas das pessoas com aquilo que os produtos são capazes de fazer realmente é o mais difícil, pelaquela história, tanto como exemplo aquela história que contei. Obviamente nós estamos a fazer software, estamos a lidar com arrays de dados binários em que temos que descodificar o que é que aquilo significa, que mundo é que existe à volta da máquina, dado aquele input de dados. E às vezes coisas simples as pessoas acham que é óbvio, tipo, o robô chega a uma porta e ela está encostada. É óbvio que se a empurrar ela abre, porque está só encostada. Mas o robô é capaz de ficar ali o resto da vida até ficar sem baterias e acaba porque não estava previsto a possibilidade da porta estar encostada. Por outro lado, as pessoas às vezes abordam-nos e perguntam-nos como é que ele detecta isto, como é que ele faz isto. Nós começamos, tem um sensor que... E interrompemos, tem um sensor, está resolvido. Ou seja, a palavra sensor é um pouco mágica, ou seja, se tem um sensor, então o mundo está completamente apercebido e identificado exatamente o que é que está à frente. Ou seja, para resolver a questão da porta encostada, teria que ter um sensor para portas encostadas. É isso que as pessoas esperam, porque esperam que as coisas operem de uma forma mecânica, as coisas que estão habituadas, mas depois algo para o qual têm a expectativa de haver algum tipo de inteligência, as expectativas são extremamente elevadas. A nossa estratégia é justamente baixar as expectativas às pessoas, ou seja, dizer, faz isto apenas e só. Ou seja, se estamos a cortar relva e há algum obstáculo, um jogador de golfe deixa lá o seu saco de golfe, ou deixa uma garrafa de água, qualquer coisa, nós não somos capazes ainda de identificar com 100% de certeza o que é que está ali. Ou seja, se podemos passar por cima, se podemos empurrar, se temos de dar a volta, então simplesmente evitamos, informamos alguém que possa tomar a decisão pelo robô. Portanto, o produto obviamente depois tem que ser adequado e tem que ser definidas estratégias para mitigar estes casos em que não há um casamento perfeito entre as expectativas e as capacidades do produto. João Graça, também sobre esta mesma questão, comentário. Bem, eu acho que já foi quase tudo dito. Eu basicamente acho que tens que arranjar um bom vendedor.
E tem que ser uma pessoa, não, tem que ser uma pessoa no sentido em que a pessoa até pode não saber implementar aquilo que está a dizer, mas tem que perceber o mínimo daquilo que está a falar e tem que saber vender aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo à pessoa que é o cliente. Porque tu aqui estás a vender coisas novas, não estás a vender uma coisa que as pessoas não estão habituadas a usar. E porquê é que elas vão querer usar isto? E ele vai ter que saber pintar um quadro, se calhar até tu, que sabe que estás a fazer aquilo, não percebes exatamente todo o potencial. E o meu melhor conselho para isso e do que eu tenho visto estar a funcionar e que acontece muito na América é tu tentares conhecer o máximo de pessoas possíveis que estão na área. E normalmente esta pessoa que é boa vendedora nem sequer é a pessoa que é boa tecnicamente. Porque eu, do meu ponto de vista como investigador, tu estás tão preocupado com os problemas típicos que tu queres para publicar um paper que nem sequer consegues ver mais além que aquilo que estás a fazer também resolve aquele problema. Até que há uma pessoa que nem sequer faz investigação e que diz pá, mas tu não precisas fazer uma função que se eu te der isto me faz isto. Eu, pá, claro, isso é fácil, pronto, está cá. E depois pega naquilo e vai lá, ou eu faço isto que faz aquilo espetacular. A pessoa, é pá, é interessante. E tu estás ali e precisas de um buffer. E nisso tens que arranjar, ou és tu que és bom vendedor, ou juntar-te com pessoas, elas andam aí a desconhecerem eventos, que sejam bons vendedores, que acreditem na ideia e que façam as ligações. E não achares que és tu que vais fazer tudo. Outra coisa importante é, não tenhas medo de dizer uma ideia. A ideia mais errada que existe, e muita gente em Portugal que eu vi, e que não existe na América, é, pá, não vou dizer a minha ideia a ninguém se não rouba-me. Ninguém te vai roubar a ideia. Ninguém. Como diz um amigo meu, o Google não tem 10 engenheiros sentados à espera que alguém traga uma ideia boa para roubar, nem Microsoft. Tens uma ideia, fala. Porque as pessoas vão lá e vão dar contributos para a ideia, podes arranjar parcerias, é muito tentar arranjar a pessoa certa na altura certa. É isso. É uma visão de facto pragmática interessante. Mais questões? Temos ali um senhor a meio, se faz favor. Só um bocadinho a seguir, se faz favor. Ali. Ora, o seu nome e o comentário ou a pergunta que quer fazer, por favor. Boa tarde. O meu nome é Filipe Silva. Queria fazer aqui uma pergunta acerca também do futuro da inteligência artificial, mas eu queria perguntar, isto também tem a ver com as interfaces. Isto fala-se muito no polo de Tagus, que é a computação afetiva. E eu queria saber as vossas opiniões sobre a computação afetiva, a modelação afetiva dos estados dos utilizadores e a maneira como isso tem influência no futuro da... Se acham que isso sequer tem influência no futuro da inteligência artificial. Muito bem, Filipe, muito obrigado. Deixo à consideração da mesa quem quiser começar a pronunciar sobre o tema. Miguel. Digamos, eu não sou um especialista em effective computing, mas vejo muito interesse, enfim, e temos algumas colaborações, nomeadamente com a Universidade do Porto. Há muito interesse em tentar perceber o estado emocional da pessoa enquanto está num processo de interação com o computador. Esse estado emocional nós estamos a tentar recuperá-lo por diversas maneiras, não é? Diversos tipos de sensores, nomeadamente usando a visão, usando o estudo da resposta elétrica da pele e da resistividade e outro tipo de sensores. E estamos inclusivamente a pensar fazer uns pilotos em situações onde a questão emocional é importante, como no ensino com crianças autistas, crianças e adultos, ensino e treino profissional. Por isso, até por esta área da inclusão desse tipo de pessoas, desses cidadãos que também têm direito a beneficiar da tecnologia e da vida social, tem todo o interesse. E até me parece que esse tipo digamos, de dispositivos vão entrar também na área da mobilidade. Poderemos ver dispositivos smartphones que consigam, por exemplo, captar esse tipo de sinais e informar o sistema. Eles ainda não estão aí, mas já há muitos protótipos até. Mais contributos da mesa? Gostaria só de complementar. Computação afetiva, ou seja, a identificação das emoções e pôr máquinas não só a exprimir, como a identificar e a reagir a emoções das pessoas, é fundamental quando quisermos pôr as máquinas como seres sociais, ou seja, que se relacionem com as pessoas e que tenham uma função social e não apenas uma função mecanística de executar alguma tarefa. Dou um exemplo.
estamos a tentar fazer um projeto, está em fase de candidatura, aqui com o técnico para pôr robôs e mais outras empresas portuguesas, pôr robôs no Instituto Português de Oncologia, na aula na enfermaria de pediátrica. Sim. E aí nós não podemos ter uma máquina que ignora as emoções das pessoas com quem vai reagir. Não é? É um cenário extremamente sensível. E aí esse projeto, obviamente, é ciência, não é tecnologia, não é desenvolvimento de produto. E aí temos que ter isso em conta. E portanto, acho que é uma área que tem grande potencial e vale a pena investir nela, porque está muito por descobrir e vai com certeza ter a aplicação prática útil para a sociedade num futuro breve. Muito bem. Há mais algum contributo em particular? Carlos? Já agora uma pequena curiosidade também, na área, mesmo no tratamento do texto, já nos colocaram questões muito práticas, nomeadamente na área dos sites dos jornais, onde hoje em dia qualquer pessoa pode comentar, e existe ali um problema muito grande, que é, se não há comentários, o site do jornal perde logo não sei quanta audiência. Se há comentários não moderados, aquilo é um chorrilho de disparates e há pessoas que não gostam de ler aquilo também, no jornal que costumam ler. Se querem moderação, é quase impossível com a quantidade de comentários que são feitos. Tinham que ter lá uma bateria de jornalistas ou de outras pessoas a moderar comentários. E, portanto, um desafio que nos lançaram também recentemente foi como é que nós podíamos, por análise dos comentários que as pessoas colocam, não ser, digamos, preto ou branco, mas digamos que branco ou cinzento. Ou seja, este é pacífico, vamos colocá-lo automaticamente, este é melhor alguém ver. Portanto, não é, digamos, uma censura, é estes passam, estes não passam, é triar um bocado a coisa e passar alguma informação para ser vista por um humano, digamos assim, porque realmente se falar de língua, e língua com todas as subtilezas que existem, às vezes é complicado dizer o tal preto ou branco, isto é ou não é politicamente correto, ou é um tipo de comentário que vai contra a política do próprio jornal. E, portanto, são áreas onde também já se trabalha, mesmo na área do texto, o perceber... aquelas pessoas que escrevem tudo em maiúsculas, cheio de palavrões e não sei mais. Esses são fáceis de apanhar. Há outros que são um bocado mais complicados. Okay. Muito bem, muito obrigado. Aqui na primeira fila temos uma intervenção. O seu nome, se faz favor, e o comentário. Está o microfone. O meu nome é Pedro Barros, eu sou professor aqui na casa, no Departamento de Engenharia Informática, e eu queria apenas fazer um comentário, uma pequena reflexão, não sobre esta pergunta, mas sobre a pergunta anterior. Isto é, em relação ao gap entre aquilo que é tecnicamente o que é possível, o que é expectável, o que é desejável. Eu penso que efetivamente existem pelo menos dois paradigmas essenciais que respondem a essa situação. Um que ou tem a ver com, de certa maneira, evolutivo, e outro que tem a ver com um progresso disruptivo. Os progressos evolutivos normalmente são aqueles que repousam nos estudos de mercado, nos focus grupos e nas técnicas convencionais de avançar incrementalmente o estado da arte. Os progressos disruptivos, eu daria como exemplo que até infelizmente atual, que é o exemplo do Steve Jobs, que é um indivíduo que é um visionário e que, por conseguinte, nunca desenvolveu nenhum dos produtos dele com base em focos grupos nem em estudos de mercado, quer dizer, um indivíduo que entendeu o mercado. E isto aqui está relacionado com outro comentário que foi feito pelo João Graça, que é o papel do vendedor. Na realidade, o vendedor, o que é um intérprete do mercado. E, portanto, uma pessoa pode ser um bom intérprete, por exemplo, de uma língua sem ser bom escritor, mas é um bom intérprete, é aquele que interpreta. E, portanto, enfim, isto são apenas alguns comentários adicionais e avulso a esta questão. Seja como for, pode acontecer que os jovens, sobretudo, que acham que realmente o que é sexy é o progresso disruptivo, é ser Steve Jobs e não sei o quê, infelizmente ou felizmente, independentemente do tipo de progresso, e isto, enfim, é um lugar comum, normalmente nós temos
95% de transpiração para cada 5% de inspiração. E é preciso que o pessoal entenda isso, porque sem trabalho, sem insistência, sem, digamos, perseverança, não há inspiração que valha a ninguém. Sr. Professor, muito obrigado. A mesa pretende interagir com este comentário, com este, enfim, conselho? Só para suportar aqui o facto, por exemplo, hoje em dia estar numa startup é super divertido, o potencial de crescimento é muito grande, mas trabalha-se 14 a 15 horas por dia. E tem que ser assim, porque a gente tem que chegar ao mercado rapidamente e as coisas têm que funcionar. E já houve ideias que não funcionaram e é preciso virar e tentar outra vez enquanto conseguimos. Por isso a ideia do 95% de suor até tem mais para cada ideia boa. Por isso preparem-se, sempre tendo uma aventura, mais do que não só o dinheiro, têm que estar dispostos a dizer 1 ano da minha vida ou X% da minha vida, isto vai custar, mas tem que ser feito. Sim, senhor, isto já me faz lembrar, quando eu no início dizia que recrutava aqueles jogadores robôs para o meu clube, faz lembrar o lema esforço, dedicação para chegar à glória. Portanto, não se esqueçam, faça a tónica que o professor Pedro Barros aqui deixou e também aos comentários da mesa. Mais intervenções queiram fazer nesta parte final? Temos lá em cima um colega. O seu nome, comentário ou pergunta? Boa tarde, o meu nome é Vítor Antunes e a minha pergunta era, eu sei que os robôs estão mais direcionados para terem só uma ocupação em específico, não há um robô que faça tudo. E eu estava a pensar, quanto tempo mais ou menos é que vamos ter que esperar até ter um robô que tenha uma interação com o humano em termos falados? Assim que consiga ter uma conversa mais ou menos normal com o ser humano. Miguel, esta questão está aí a bater à porta. Essa questão é uma questão difícil. Há muitos grupos já a trabalharem em interação por fala com robótica. Nós, inclusivamente, temos, por exemplo, estou-me a lembrar da Universidade de Aveiro, que trabalha muito nessa área, nomeadamente aplicações de saúde, em que se pretende que os robôs tenham alguma interação em língua falada com pessoas idosas, para disponibilizar medicamentos. São coisas de um domínio muito restrito. Podemos começar a ver, digamos, alguns avanços interessantes. Essa área, digamos, do apoio à vida ativa do idoso ou de pessoas com menos capacidade de mobilidade, parece-me ser uma área interessante. Inclusive cá em Portugal, pegando também em outras aplicações da robótica que possam ser interessantes. Agora, o diálogo em geral, ainda precisamos trabalhar um pouco. Há já uns sistemas no mercado que tentam, numa determinada língua, simular um pouco esse género de interação de domínio geral, livre, mas ainda estamos um pouco longe. Mas o foco está, por exemplo, na Microsoft, estamos agora muito interessados em haver um diálogo simples para auxiliar a procura de informação na internet, a pesquisa, portanto, o auxílio à pesquisa. Estamos a falar de pesquisa mais avançada. Nós queremos resolver problemas e se calhar falamos de uma maneira mais natural. No entanto, continua a ser um domínio que tem algumas restrições. Outros exemplos serão a procura de informação audiovisual, de entretenimento, em ambientes de console, no nosso caso com a Xbox. E até pensamos que nesses domínios, digamos, mais controlados, possamos até escalar para muitas línguas. E aí vamos ver, digamos, uma interação mais natural nos próximos anos. Vamos. Mas são domínios ainda restritos. Os sistemas em geral ainda estamos longe, acho eu. Mas certamente estamos a caminho. Mais intervenções, porque também nos aproximamos do fim. Faz favor, aqui a meio. O seu nome e o seu comentário ou pergunta, se faz favor. Boa tarde, o meu nome é Pablo e gostaria de voltar ao que o Sr. Marco Barbosa disse há uns 5 minutos sobre o seu produto. Como acha que lidaremos com
com a perda de empregos que esta introdução da robótica às nossas vidas trará. Como no seu exemplo, se um campo de golfe que compra o seu robô de cortar relva, terá que despedir 2 ou 3 empregados que agora perderam a sua utilidade. Tecnologia versus mercado de trabalho. Marco. Essa pergunta acaba sempre por surgir. Daí que eu faço sempre a comparação à Revolução Industrial, ou seja, quando surgiu a máquina a vapor e surgiu o caminho de ferro, houve N empregos que desapareceram. Mas isso criou outras novas oportunidades. É verdade que a nossa máquina vai substituir mão de obra humana naquele caso específico. No entanto, isto pode parecer um contrassenso, mas há muitos campos de golfe que têm dificuldade em arranjar aquele tipo de mão de obra. Porque quem é que quer trabalhar entre as 5 e as 8 da manhã, faça chuva, faça sol, são condições difíceis. Preferencialmente ninguém quer trabalhar naquela questão. Por outro lado, haverá toda uma indústria associada para manter as máquinas naquele ponto. Pois há outras situações, por exemplo, os robôs para assistência a idosos, simplesmente não vamos ter população para prestar assistência a idosos daqui a 20 ou 30 anos. Ou seja, é preciso arranjar uma solução, tecnológica ou não, mas uma solução para resolver esse problema. No fundo, há uma perda imediata de postos de trabalho, mas as oportunidades criadas irão certamente compensar, e em vez de termos pessoas a conduzir tratores às 5 da manhã todos os dias, passamos a ter engenheiros a desenvolver novas máquinas com novas funcionalidades e com um trabalho bem mais interessante e gratificante. É evidente que neste momento não assistimos a manifestações ludistas como na altura da guerra da Revolução Industrial, e é evidente também que neste momento o único ativo que se encontra para combater eventualmente esse desidrato do flagelo do desemprego acaba por ser a aposta na formação, que é aquilo que vocês também estão a fazer num primeiro ciclo, num segundo ou no terceiro. Portanto, é exatamente esse o papel que devem continuar a fazer para evitar as situações destas, sendo certo também que a tecnologia traz oportunidades, como a forma aqui foram referidas, e permite que o mercado se especialize também em outros segmentos. Temos então ali mais uma intervenção daquele colega, faz favor. Pegando na primeira intervenção do Reginaldo sobre o mercado de trabalho, queria só saber de forma resumida em todas as áreas, portanto, quão simpático está o mercado de trabalho em Portugal na inteligência artificial. Ora, está uma excelente questão aqui para os nossos oradores, cada um na sua área de intervenção. Quem quer dar o pontapé de saída? Posso começar eu, e pegando também um pouco naquilo que o Miguel disse, há trabalho, há empresas que estão a contratar. Volto a falar, ainda há 15 dias verificámos que, aliás, já veio também uma pessoa da Microsoft fazer uma apresentação nos tais seminários de Machine Learning, e quer a Microsoft, quer esta empresa de Coimbra, no fim, o último slide era "We are hiring". Portanto, estão a aproveitar esses seminários, porque, como o Miguel diz, como se foi repetido aqui várias vezes, há muitas áreas em que isto está a ser aplicado, e há necessidade de pessoas com conhecimentos nestas áreas, o que continua a ser um pouco complicado. Como o Miguel diz, e nós na área da língua temos muita dificuldade em encontrar pessoas. O Miguel disse que a professora Isabel Trancoso não consegue, digamos, muitos professores, não tem alunos. Nós trabalhamos muito nesta área da língua, já nos perguntámos muitas vezes porque é que será? Será que os engenheiros estão aqui no técnico e fala-se em linguagem, que vamos aprender outra vez gramática, o verbo, predicar, mas isso se calhar não gosto. Não sei se é isto ou não, mas para nós faz-nos alguma confusão que haja uma necessidade neste mercado, nesta área de mercado, e haja poucas pessoas que prossigam ou escolham aquelas cadeiras aqui no curso, e portanto, a resposta curta é sim, há necessidade de pessoas. Confirma-se, Miguel. Confirma, aliás, este exemplo é um exemplo da professora Isabel Trancoso, é um exemplo paradigmático, o João trabalha nesse grupo. Eu, a meu ver, não é por estarmos aqui e por eu também ter aprendido nesta escola, mas este grupo é talvez o 4º grupo mais forte da Europa. Portanto, é um dos grupos mais fortes a nível mundial. Então, e não há estudantes que escolham este género de cadeiras? It puzzles me.
Mas sim, estamos a contratar. Eu há bocado recebi um mail, tenho ali uma shortlist para a semana já de 6 ou 7 engenheiros, um bocado nesta área, e vou contratar alguns. Não é? E mais notícias virão. Fica a nota e certamente, quem sabe, sim senhor, João. Eu queria só aqui agora fazer um bocadinho de advogado do diabo e contar, por exemplo, eu voltei em abril e não sei se foi culpa minha por não saber procurar, mas eu andei bastante tempo a procurar emprego e vinha com doutoramento de uma grande universidade, exatamente na área de processamento de língua natural, machine learning, fui aos websites e na altura não conseguia arranjar nada. Uma coisa com pessoas que andassem a contratar diretamente e, entretanto, soube depois que a Pliberante estava a pensar a contratar, mas não naquela altura. Neste momento, passados uns meses, eu por acaso já tenho emprego, sei que a Microsoft agora está à procura de pessoas, a Pliberante penso também, a Fidzai, que também é outra área também, e de repente existem bastantes empregos. O que me parece é que o emprego para pessoas com doutoramento ou com uma formação mais avançada que queiram ter um emprego em Portugal não está bem divulgado. Ou não existe, e muitas empresas não veem valor de ter um doutorado, ou se existe, as pessoas, pelo menos eu não consegui ver, isso é o que eu falei, não conseguiram ver, era um problema real. Tanto que eu vim para cá fazer um pós-doc no grupo do L2F, da Isabel Trancoso, onde sou investigador, mas uma pessoa pode não querer ser bolseiro a vida toda, porque não consegue comprar casa, ganha muito mal para aquilo que investiu, e aí penso que ainda há um mismatch de expectativas de trabalho versus o que é que há de ofertas. Fica aqui o contraditório, que também é importante. Marco? Infelizmente eu ainda não posso contratar porque não cheguei a esse ponto, mas se tudo correr bem até ao fim do ano vou precisar de gente. E sinceramente é um problema que ainda não surgiu na Self-Tech, ou seja, temos que ampliar a equipa. Mas é algo que me assusta, porque 99% dos engenheiros informáticos não querem robótica, simplesmente não querem, ou não é a sua paixão, não se sentem motivados para, e eu não quero contratar pessoas que vão apenas porque procuram um emprego. Ou seja, não é por eu abrir uma colocação, preciso de 2 ou 3 engenheiros que saibam pôr um robô a navegar num sítio, não é qualquer pessoa que serve. Preciso de pessoas que realmente, primeiro que tudo, que saibam o que é que vão fazer, melhor ou pior, a empresa também é responsável por dar formação, mas as bases têm que estar lá. E segundo, quero pessoas que gostem de fazer aquilo. E não há muitas. Pelo menos é algo que me assusta e espero ter uma surpresa agradável quando chegar a essa fase. Mas obviamente que para as pequenas empresas recrutar é sempre um risco enorme. Recrutar a pessoa errada na altura errada pode ser o fim da empresa. Recrutar a pessoa certa pode significar que a empresa vai crescer desmesuradamente. Portanto, eu espero daqui a um ano estar como outras empresas a fazer palestras aqui para contratar os melhores, e uma coisa que eu acredito é que os melhores têm sempre lugar, ou seja, os melhores de uma dada área, se realmente gostam daquilo que estão a fazer, se realmente são bons, pode não ser imediatamente no mês seguinte, pode demorar algum tempo, mas com alguma paciência conseguem aquilo que ambicionam e obviamente ser corretamente remunerados e ter toda a satisfação no trabalho que vão desenvolver. Muito obrigado. Mais alguma questão sobre o tema? Faz favor. Só muito rápida, já agora, por causa da tal ligação aqui até com o técnico e as contratações e tudo. Uma dos aspectos que nos deixou um bocado surpreendidos foi o facto de termos lançado, o ano passado, 3 projetos de mestrado, em conjunto com alguns professores de cadeiras aqui do técnico, um na área dos sistemas de recomendação, muito na área de machine learning, qualquer um deles, e termos recebido a proposta de um aluno que quis fazer um desses projetos e que, mesmo assim, depois a coisa correu mal, foi por um problema pessoal dele, de saúde, mas ficámos um bocado surpreendidos, e os próprios professores, como é que os alunos não tinham interesse em fazer o projeto de mestrado numa empresa, numa coisa prática, em que se ia ver qualquer coisa a funcionar ou experimentar num ambiente mais real do que aquele que é o que às vezes dos projetos de mestrado aqui no técnico, mais na área académica. Mas isto só para também deixar uma nota que às vezes
as próprias empresas estão a propor conjuntos de projetos e tudo, e não há às vezes receptividade da parte dos alunos, ou foram mal divulgados também, admito que isso também tenha acontecido, mas foram colocados no tal sistema aqui para divulgação de projetos. Penso que agora, neste momento, há também uma tendência para promover muito mais coisas que são muitíssimo comuns, e o João, que teve lá fora, os estágios de verão nas empresas, coisas desse género. O próprio técnico quer fomentar isso para que realmente os alunos, quando acabam o curso, já tenham pelo menos tido a tal experiência, nem que seja um estágio de 3 meses numa empresa qualquer a fazer um estágio. Mas há receptividade das empresas para esse tipo de coisas também. Muito obrigado. Isto é uma introspeção crítica que devem fazer, porque tudo isto tem a ver com a gênese da procura, e muitas vezes, aliás sempre, se não interagirem com o mercado ou não o desafiarem, ele ignora-vos completamente, e depois não vale a pena lastimarem-se a um canto, chorando, dizer que não têm quaisquer oportunidades. Eu lembro-me que na minha área, no jornalismo, uma vez assisti a uma palestra de um colega meu, também num primeiro ano de faculdade, e quando no final da palestra todos os alunos se queixavam esmagadoramente do facto de que nas redações estava tudo a recibo verde, trabalhavam 12 horas, mesmo assim não tinham colocação, ele respondeu à maioria dizendo que se estivesse no lugar deles, comprava uma Handycam e ia para o IP5 filmar acidentes e depois vendia-os às televisões. Era uma forma de interagir com o mercado e de demonstrarem que tinham competências para poderem eventualmente interagir. De outra maneira, provavelmente o mercado vai ignorá-los completamente. Mais questões? Temos aqui aquele senhor, faz favor. Boa tarde, o meu nome é Diogo e eu queria saber se é aconselhável nós seguirmos esta área da inteligência artificial, mesmo sabendo os diversos rumos que a engenharia informática proporciona como carreira profissional. É uma pergunta que deixo aos diferentes empregadores e profissionais que aqui estão na mesa. Prós e contras da profissão? Claramente que sim, porque para mim é das áreas com mais perspectivas de futuro, e para o mercado de trabalho que tu tens em Portugal, qualquer uma das áreas serve. Se queres ir para uma consultora, qualquer uma das áreas te permite fazer o que tu queres fazer. Esta área abre-te portas em caminhos diferentes. Está claro que estou a puxar à minha cor, mas se para sistemas ou para outro tipo de coisas, na minha perspectiva, não tem tanta potencialidade como esta área, principalmente fazer coisas diferentes. Muito bem. Mais algum comentário a esta questão? Em traços gerais, esta até temos aqui mais uma intervenção. O seu nome, faz favor. E questão? Miguel, então, diga-nos. Não é tanto uma questão, mas é mais uma chamada de atenção. Queria só lembrar qual é a etimologia da palavra robô, robótica, que vem do grego, trabalho, que é a mesma expressão que é usada no russo, rabota. Está tudo dito. Portanto, esforço, dedicação, são certamente conceitos que se impõem. Mais intervenções? Então, como se diz nos altares, que se calem para sempre sobre o assunto, e é caso para dizer que tudo aquilo que aqui foi dito mostra bem a importância da inteligência artificial. Não há que temer a crescente robotização social, muito menos a supremacia da máquina sobre as pessoas, até porque vimos aqui, pelos profissionais que tivemos aqui na mesa e pelas excelentes intervenções, que o humanware também é uma parte importante de todo o processo, além dos hardwares e dos softwares que por aí vamos tendo. Não se esqueçam, como alunos que são de uma escola de referência e de elite do país, atrevam-se, façam como no Clube dos Poetas Mortos, sem estragar um biliar, e saltem para cima das cadeiras ou das mesas, porque de outra maneira, se calhar, não fiquem à espera no canto que os vão desafiar. Tem até ao dia 2 de março outros profissionais e professores para ouvir nesta Semana da Informática. Agradeço em nome dos nossos oradores, que certamente merecem o vosso aplauso, e até à próxima. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde.